Olá, bonitos! Preparados para uma aula daquelas de respeito? Hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente. Vamos revisar os conteúdos que já estudamos, mas de um jeito mais prático e direto, resolvendo juntos algumas questões. Cada exercício vai nos ajudar a relembrar e entender melhor a teoria. Tudo isso como parte da nossa preparação para o simulado que está chegando aí. Então, vamos com foco, atenção e, claro, com aquela leveza de sempre. Aqui vai o primeiro exercício. Leiam comigo. Leia o texto e responda a questão. A Sociedade dos Espiões Invisíveis. Tem dias que tudo o que eu mais quero é embarcar na minha rede mágica e viajar para bem longe. Talvez, em algum outro lugar, não me sinta tão diferente. Eu sei que minha mochila é toda rabiscada, que meus tênis vivem cheios de lama, que meu cabelo está sempre um pouco arrepiado, mas nada justifica o que a Susana fez hoje comigo, convidando a turma toda para o seu aniversário, menos eu. Então, veio esta vontade louca de sumir, desaparecer do mapa. Fugi da sala correndo e já estava no portão da escola quando o Breno me alcançou. Bem que tentei fingir que não estava ligando a mínima, mas como ele me conhece, bem percebeu na mesma hora que eu estava furiosa como um dragão, prestes a soltar fogo pela boca. De acordo com o trecho, a personagem que narra a história estava: letra A, furiosa por ter sido excluída do convite para a festa. Letra B, com medo de que a Susana brigasse com ela. Letra C, feliz por poder fugir da escola com o Breno. Ou letra D, animada com a ideia de desaparecer para outro lugar. Vamos analisar com calma, bonitos, mas antes, vocês lembram como encontrar a informação explícita? As informações explícitas são aquelas que estão claramente escritas no texto, ou seja, o leitor não precisa interpretar ou adivinhar, apenas localizar e compreender o que está sendo dito. Para identificá-las, basta prestar atenção nas palavras e frases que trazem diretamente os dados, os sentimentos ou as ações das personagens. É como procurar uma resposta que já está ali, visível, prontinha para ser encontrada no corpo do texto. Agora, bora para as alternativas. A letra B diz que a personagem estava com medo de que Susana brigasse com ela, mas em nenhum momento do texto aparece esse sentimento de medo, muito menos alguma ameaça de briga. Essa ideia simplesmente não está no trecho. Pode riscar fora. A letra C afirma que ela estava feliz por poder fugir da escola com o Breno. Eita, bonitos! Nada disso. Ela até tentou fugir da sala, mas estava arrasada, com vontade de sumir do mapa. Não tem nada de felicidade aí, né? A letra D diz que ela estava animada com a ideia de desaparecer para outro lugar. Mas o texto mostra que esse desejo de sumir veio da tristeza e da raiva, não da empolgação. A animada não combina com o tom da personagem nesse momento da história. Mais uma fora. A alternativa correta é a letra A, furiosa por ter sido excluída do convite para a festa. Essa informação está bem clara no trecho. Nas últimas linhas do trecho, ela diz que estava furiosa como um dragão e não conseguia esconder esse sentimento. Eita, bonitos! Agora vocês estão craques em desvendar o texto, hein? Vamos continuar nessa pegada? Leiam comigo mais um exercício bem bacana. Leia o texto e responda a questão. Resenha O Jardim Secreto. Frances Hodgson Burnett. O Jardim Secreto é uma daquelas histórias que dispensa apresentações, pois já faz parte, ou deveria fazer, do imaginário das pessoas. É clássica e permite várias interpretações. Resumindo, o livro traz uma garotinha super mimada que, ao se ver órfã,
passa a ser criada por um tio melancólico e distante. Ali, em um ambiente aparentemente difícil, ela vai conhecer um primo cadeirante e também mimado ao seu estilo, e um garoto que cresceu em meio à natureza, animais e plantas. Ali, eles vão descobrir um jardim abandonado e amadurecerem aprendendo com a simplicidade do dia a dia. O Jardim Secreto é uma história sobre crescimento pessoal a partir das experiências da vida e do entendimento de que a beleza de viver está presente nas menores ações ou nos mínimos detalhes. A pequena Mary, mimada e arrogante, passa por um processo de transformação ao longo da trama. Ela entende a cada novo capítulo que ninguém é superior a ninguém, que é possível aprender com os outros. De acordo com a resenha, o que ajudou Mary a mudar seu comportamento e conviver melhor com os outros? Letra A aproximação do tio, que passou a cuidar mais dela. Letra B, o convívio com novas amizades e a vivência na natureza. Letra C, a obrigação de cuidar do jardim como forma de punição. Ou letra D, a recuperação do primo, que a fez refletir sobre a vida. Bonitos! Essa história é a coisa mais linda, recomendo muito! Vamos relembrar um pouquinho como achar as informações implícitas e depois bora analisar as alternativas? Bonitos, para encontrar informações implícitas em um texto, é preciso ler com atenção e interpretar além do que está escrito literalmente. Isso significa perceber sentimentos, intenções ou relações que não são ditas diretamente, mas que podem ser compreendidas a partir do contexto, do comportamento das personagens, do tom da narrativa ou de pistas sutis da linguagem. É como ler nas entrelinhas e usar o que já se sabe do mundo para completar o que o texto sugere. Agora, prestem atenção nas alternativas. Começando pela letra A. Ela diz que o tio se aproximou da menina. O texto diz que o tio era melancólico e distante, ou seja, ele não se aproximava ou demonstrava carinho. Portanto, não foi ele quem influenciou diretamente a mudança da garota. Se o comportamento do tio tivesse sido transformador, isso apareceria com destaque no texto, o que não aconteceu. Então, eliminamos a alternativa A. A alternativa C afirma que a mudança foi provocada pela obrigação de trabalhar no jardim. Opa! Isso também não foi dito no texto. A resenha apenas informa que os personagens descobrem um jardim abandonado. Não há nenhuma menção de que cuidar do jardim era uma tarefa obrigatória ou uma punição, muito menos que esse castigo tenha sido o motivo da mudança de Mary. Isso é uma suposição sem apoio no texto. Bonitos, podemos descartar a letra C. A letra D diz que a mudança foi provocada pela melhora do primo, mas o texto em nenhum momento diz que o primo se curou de alguma doença, ou que essa transformação tenha tido impacto no comportamento de Mary. Então, a alternativa D também está incorreta. Agora, vamos analisar a alternativa B. Ela afirma que o convívio com outras pessoas e com a natureza ajudou Mary a conviver melhor com os outros. E essa informação, apesar de não estar escrita com essas palavras, pode ser entendida a partir do texto. A resenha mostra que Mary era mimada e arrogante, mas passou por uma transformação a conviver com o primo e com o garoto ligado à natureza. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra B, de bonitos. Agora, estudantes, vamos sair um pouco dos textos verbais escritos só com palavras e bora interpretar outros textos mais visuais? Vamos resolver mais um exercício. Leia o texto e responda a questão. Faber-Castell. Um sonho, várias formas de realizar. A criatividade em suas mãos. A partir do texto, entende-se que: letra A. O lápis da marca em destaque faz com que qualquer pessoa desenhe melhor.
Letra B. O lápis é mais indicado para quem já trabalha com desenho profissional? Letra C. O lápis pode ser usado tanto por crianças quanto por profissionais? Ou letra D. O lápis deve ser usado por quem deseja seguir carreira artística? Bonitos! Ao analisarmos uma propaganda, precisamos observar não só as imagens, mas também o que está escrito. Os elementos verbais e os elementos visuais se complementam para transmitir uma mensagem completa. No caso dessa propaganda da Faber-Castell, temos duas imagens diferentes, uma com traços infantis e outra mais técnica e profissional, ambas feitas com lápis de cor. E o texto nos ajuda a entender a ideia central da propaganda. Dito isso, vamos analisar as alternativas. Começando pela letra A. Ela diz que o lápis da marca faz com que qualquer pessoa desenhe melhor. Mas, estudantes, será que a propaganda promete isso? Ela apenas mostra que o produto pode ser usado por qualquer pessoa criativa, sem garantir que isso tornará alguém mais talentoso. Então, descartamos a letra A. A letra B afirma que o lápis é mais indicado para quem já trabalha com desenho profissional. Eita, essa também não bate! A imagem mostra dois tipos de desenhos, um feito por uma criança e outro por um profissional. Se o produto fosse indicado apenas para o uso profissional, não haveria destaque para o desenho infantil. A frase "várias formas de realizar" indica justamente o contrário, que há espaço para todos os estilos de criação. Assim, eliminamos a letra B. Agora vamos olhar a letra C. Ela diz que o lápis pode ser usado tanto por crianças quanto por profissionais. E é exatamente essa ideia que a propaganda quer passar. O lápis serve tanto para desenhos infantis quanto profissionais. A presença das duas imagens e a frase "a criatividade em suas mãos" mostra o incentivo desde o início do sonho até a sua realização. Tudo reforçando que a criatividade pode surgir de várias maneiras, seja nas mãos de uma criança ou de um profissional. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra C, de carequinha. Já a letra D diz que o lápis deve ser usado apenas por quem deseja seguir carreira artística, mas isso limita o uso do produto. O cartaz não impõe essa condição. Veja que o primeiro desenho da propaganda tem traços infantis, e a criança geralmente desenha por diversão, imaginação. E isso já mostra que o produto também é para quem só quer brincar ou criar. Então, descartamos a letra D também. E aí, que tal soltar essa criatividade que tem dentro de você? Eu apoio! Mas antes, vamos continuar estudando. Vem aí o próximo exercício. Leia o texto e responda a questão. Moinho de sonhos. A mulher e o menino iam montados no cavalo. O homem ia ao lado, a pé. Andavam sem rumo havia semanas, até que deram numa aldeia à beira de um rio, onde as oliveiras cresciam. Fizeram uma pausa e, como a gente ali era hospitaleira e a oferta de serviço abundante, resolveram ficar. O homem arranjou emprego num moinho próximo à aldeia. A mulher se juntou a outras que colhiam azeitonas em terras ao redor de um castelo. Levou consigo o menino, que no meio do caminho achou um velho cabo de vassoura e fez dele o seu cavalo. Deu-lhe o nome de Rocinante. A finalidade do texto é: letra A, narrar a trajetória de uma família que encontra uma nova aldeia. Letra B, explicar o funcionamento de um moinho de azeite. Letra C, argumentar a favor do uso da imaginação pelas crianças. Ou letra D, instruir o leitor sobre como plantar oliveiras em aldeias ribeirinhas. Bonitos, vamos às alternativas. Olha só, a letra B diz que o texto explica o funcionamento de um moinho de azeite, mas não é isso que acontece. O moinho é apenas mencionado como o local onde o homem vai trabalhar,
sem nenhuma explicação técnica ou detalhamento. Essa alternativa não serve. A letra C afirma que o texto argumenta a favor do uso da imaginação pelas crianças. É verdade que o menino usa a imaginação ao brincar com o cabo de vassoura e dar-lhe o nome de Rocinante. Mas o texto não tenta convencer o leitor de que imaginar é importante. Ele apenas relata a cena, sem defender uma ideia. Pode riscar essa fora também. A letra D diz que o texto instrui o leitor sobre como plantar oliveiras em aldeias ribeirinhas. O texto menciona oliveiras, mas não ensina absolutamente nada sobre plantio, fora do contexto total. A alternativa correta é, então, a letra A, narrar a trajetória de uma família que encontra acolhimento em uma nova aldeia. O texto apresenta claramente uma narrativa com personagens, deslocamento, um novo começo, empregos e até espaço para a imaginação infantil. Tudo é contado de forma literária, com começo, meio e fim, mostrando uma trajetória de mudança e acolhimento. Entenderam? Leia o texto e responda a questão. Oceanos eram dominados por lulas pré-históricas há 100 milhões de anos, enquanto os dinossauros andavam sobre a Terra há cerca de 100 milhões de anos, eram as lulas que dominavam os oceanos antigos como principais predadores, segundo um novo estudo. Tanto em número quanto em tamanho, essas lulas antigas claramente dominavam os mares, disse o Dr. Shin Ikegami, do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade de Hokkaido, um dos autores do estudo. Seus corpos eram tão grandes quanto os de peixes e até maiores que os das amonites que encontramos ao lado delas. Isso nos mostra que as lulas prosperavam como os nadadores mais abundantes no Oceano Antigo. Qual o assunto principal do texto? Letra A, os principais animais da pré-história. Letra B, os dinossauros e as lulas pré-históricas. Letra C, os cientistas que estudam as lulas pré-históricas. Ou letra D, a ocupação dos oceanos por lulas há milhões de anos. Bonitos, vocês sabiam que descobrir o tema de um texto pode ser mais fácil do que parece? A dica é prestar atenção no título, nas primeiras frases e nas ideias que mais se repetem ao longo do texto. O assunto principal geralmente aparece logo no começo e vai sendo desenvolvido até o fim, mesmo que outros temas apareçam no meio do caminho. Então, nada de se perder em detalhes. Precisamos olhar para o que o texto quer destacar de verdade. Agora sim, vamos às alternativas. Começando pela letra A, que diz que o texto fala sobre os principais animais da pré-história. Parece amplo demais, né? O texto não fala de vários animais, apenas cita os dinossauros. Então, podemos cortar a letra A. Já a letra B afirma que o assunto principal do texto são os dinossauros e as lulas pré-históricas. Quase, hein? Mas olha só, os dinossauros são só citados lá no comecinho, como referência para a época. A menção aos dinossauros é só para situar o tempo. Tchau, letra B! A letra C diz que o texto trata dos cientistas que estudam as lulas pré-históricas. Bonitos, os cientistas aparecem sim, mas como fontes da informação. O texto não é sobre eles, e sim sobre o que eles descobriram. Então, essa alternativa também não é o tema principal. Podemos eliminar a letra C. Agora, a letra D diz que o texto fala sobre a ocupação dos oceanos por lulas há milhões de anos. E olha só que belezura! Essa frase resume direitinho o foco do texto. As lulas como nadadoras dominantes, predadoras dos mares antigos, com destaque para o tamanho e quantidade delas. Exatamente o que o autor quer nos mostrar.
Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra D. Entenderam direitinho como achar o tema de um texto? O tema é o assunto principal e, para encontrá-lo, temos que olhar o título do texto, as ideias que se repetem e as palavras mais importantes que nem fizemos agora. Bonitos, vamos agora para a nossa próxima questão. Leiam comigo com bastante atenção. Leia o texto e responda a questão. Um homem entra em uma loja e fala: "Olá, eu gostaria de óculos, por favor." O vendedor, muito gentil, logo responde: "Claro, para o sol?" "Não, para mim." O humor do texto está no fato de que: letra A, o vendedor é muito gentil com o homem. Letra B, o homem da piada vai comprar óculos de sol. Letra C, o homem da piada não precisa de óculos de sol. Ou letra D, o homem não entende o sentido da fala do vendedor. Sabe quando lemos um texto curtinho e damos aquela risadinha? Pois é, em textos de humor como piadas e anedotas, o segredo está em perceber o duplo sentido, a quebra da expectativa ou o uso de uma palavra com mais de um significado. A graça costuma surgir quando alguém interpreta errado uma fala comum ou responde de um jeito inesperado, causando uma situação engraçada. Então, fiquem atentos a esse jogo de sentidos, combinado? Agora sim, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A letra A diz que o humor está no fato de o vendedor ser muito gentil com o homem. Será, bonitos? O vendedor ser educado é apenas parte do diálogo, mas isso não tem nada a ver com a graça da piada. O leitor não sente vontade de rir nessa parte do texto. Podemos descartar a letra A. Já a letra B afirma que o homem da piada vai comprar óculos de sol. Essa alternativa não pode ser considerada correta porque o tipo de óculos que o homem pretende comprar não fica claro no texto. O vendedor apenas supõe que ele quer óculos de sol ao perguntar: "Para o sol?" Mas o homem responde: "Não, para mim", como se estivesse esclarecendo que os óculos eram para ele mesmo e não para outra pessoa que poderia se chamar Sol. Então, essa interpretação está errada. Tchau, letra B. E a letra C, pessoal? Ela diz que o homem da piada não precisa de óculos de sol. Aqui também temos um problema de interpretação. O texto não informa se o homem precisa ou não de óculos de sol. A confusão está em como ele entendeu a pergunta do vendedor e não no tipo de óculos que ele queria comprar. Então, essa alternativa também não explica o humor da situação. Podemos eliminar a letra C. Agora, vamos à letra D. Ela diz que o homem não entende o sentido da fala do vendedor. E é aí que mora a graça, bonitos. O vendedor pergunta se os óculos são para o sol, ou seja, óculos escuros. Mas o homem interpreta a pergunta literalmente, como se o vendedor estivesse perguntando para quem seriam os óculos. E ele responde: "Para mim", como se isso precisasse ser explicado. E responde como se o vendedor tivesse perguntado se era para outra pessoa. Esse tipo de mal-entendido com duplo sentido é um dos recursos mais comuns em piadas curtas. Essa confusão de sentidos é o que gera o humor. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra D. Estudantes, que orgulho de vocês! Vocês finalizaram com sucesso mais uma aula com atividades desafiadoras e aposto que aprenderam muito para realizar uma ótima prova. Espero que tenham gostado. Eu adorei! Mas calmem que tem mais diversão, pessoal! O professor Raul vem aí para mais uma aventura do Vamos Praticar! Atenção e mão na massa! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar.
Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Ei, pupilos, estavam com saudade? Agora que a professora Luana já deu essa baita aula para vocês, é hora de praticar com mais alguns exercícios maravilhosos que a gente preparou especialmente para vocês. Vamos lá, sem perder tempo. Leiam comigo a primeira questão, pupilos. Leia o texto e responda a questão. Harry Potter. Tudo o que sabemos sobre a nova série da HBO. Uma das produções mais aguardadas da televisão no momento é a nova versão de Harry Potter, que será produzida e exibida pela HBO. Conforme anunciado, a série promete explorar o universo mágico de J.K. Rowling de uma maneira inédita, com uma adaptação mais fiel aos livros. A CNN reuniu tudo o que se sabe até agora sobre essa aguardada produção. Confira! Cada temporada da nova série será baseada em um dos 7 volumes da obra de J.K. Rowling. Segundo um dos produtores da série, a adaptação será mais fiel aos livros do que os filmes da saga. Não há muito o que dizer por enquanto. Temos uma equipe fantástica de roteiristas e eles estão fazendo o que precisam fazer. Os testes de elenco foram abertos no Reino Unido e na Irlanda, então o processo está avançando bem, afirmou o representante da Warner Bros. Television. E aí, pupilos, o tema do texto é, letra A, o sucesso dos filmes da saga Harry Potter nos cinemas. Letra B, a produção de uma nova série baseada nos livros de Harry Potter. Letra C, a história completa do personagem Harry Potter na literatura. Letra D, o lançamento de novos livros escritos por J.K. Rowling. Tempo na tela, meus queridos! Pupilos, antes de respondermos a esse tipo de questão, é essencial lembrar como identificamos o tema de um texto, ou seja, o seu assunto principal. E para isso, eu vou dar umas dicas bem valiosas. Primeiro, olhe para o título, porque ele quase sempre dá uma pista muito boa. Depois, confira com atenção o primeiro parágrafo, já que ali geralmente aparece a ideia central. E o mais importante, veja o que mais se repete ou é aprofundado ao longo do texto. O tema é aquilo que o autor quer destacar de verdade do começo ao fim. Vamos às alternativas agora? Bom, a letra A afirma que o tema do texto é o sucesso dos filmes da saga Harry Potter nos cinemas. Pupilinhos, isso não aparece no texto, viu? Os filmes até são citados, mas só como comparação para dizer que a nova série será mais fiel aos livros. Não tem nada sobre sucesso de bilheteria ou destaque nos cinemas, então podemos eliminar a letra A. A letra C diz que o texto fala da história completa do personagem Harry Potter na literatura. Nada feito, pupilos. O texto não conta a história do personagem nem resume os livros. Ele fala sobre a nova série que vai ser produzida com base nesses livros. Então, vingar de Leviosa e tire a letra C das opções. A letra D afirma que o tema é o lançamento de novos livros escritos por J.K. Rowling. Meus queridos, o nome da autora aparece sim, mas não tem lançamento de livro novo, não. Isso nem é mencionado no texto. E o que nós vamos fazer agora? Alô, Romora, e abra caminho para eliminarmos a letra D. Agora vamos de letra B. Ela diz que o texto fala sobre a produção de uma nova série baseada nos livros de Harry Potter.
E é exatamente isso que o texto desenvolve, do começo até o fim. Bom, ele fala da proposta, dos roteiristas, da fidelidade aos livros, da produção em andamento e tudo que gira em torno dessa nova série. Sendo assim, meus queridos pupilos, a alternativa correta é a letra B. Agora vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Vejam aí, ó. Curtindo a natureza. Queridos, a tirinha apresentada, letra A, possui ironia, pois o menino não está curtindo a natureza. Letra B, busca contar uma piada para o leitor do texto. Letra C, procura conscientizar sobre o meio ambiente. Letra D, busca fazer uma propaganda dos parques. Tempo na tela! Pupilos, antes de respondermos a essa questão, é importante lembrar como identificamos a ironia em um texto ou situação, ok? Vou dar umas dicas bem bacanas para entender isso. Observe o que é dito. A ironia acontece quando alguém diz algo, mas quer dizer outra coisa. Por exemplo, nossa, esse videogame é bem baratinho, vou gastar quase todo o meu salário. Viram como eu disse uma coisa querendo dizer outra? Também verifique a situação. Se algo não bate com o contexto ou com a ação real, você provavelmente está diante de uma ironia. E mais, o mais importante, entenda o contexto. A ironia pode aparecer mesmo em textos mais sérios ou aparentemente simples. O que importa é que a mensagem dita contradiga o que está acontecendo. Agora vamos refrescar a memória, meus queridos. Seguinte, o texto da tirinha mostra um menino no parque com os dizeres, curtindo a natureza. Dito isso, vamos analisar as alternativas. A letra B afirma que a tirinha busca contar uma piada para o leitor. Bom, pupilos, a tirinha pode até possuir humor, mas ela também critica uma situação da atualidade com o crescimento das tecnologias. Então, ela não procura apenas contar uma piada. Desse modo, vamos eliminar a letra B. A letra C diz que a tirinha procura conscientizar sobre o meio ambiente. Bem, não é bem isso. O objetivo não é ensinar sobre o meio ambiente, mas usar a ironia para mostrar como as pessoas muitas vezes não aproveitam o que o ambiente natural tem a oferecer, focando mais na tecnologia. Portanto, a alternativa C está fora de foco. A letra D afirma que a tirinha busca fazer uma propaganda dos parques. Errado também, pupilos! A tirinha não está promovendo parques, mas sim mostrando de maneira irônica como o comportamento do menino não está alinhado com a natureza. A intenção não é promover parques ou contato com a natureza, mas sim fazer uma crítica à desconexão da realidade natural. Logo, a alternativa D não é a correta. Agora vamos ver a alternativa A. Ela diz que a tirinha possui ironia, pois o menino não está curtindo a natureza. E essa é a alternativa correta. A ironia está na frase em que diz que o menino está curtindo a natureza, mas ele está, na verdade, totalmente focado no celular e ignorando o ambiente ao seu redor. O texto é irônico, pois ele afirma uma coisa que não corresponde ao comportamento do menino. Sendo assim, meus queridos, a alternativa correta é a letra A. Pupilos, que mensagem importante a dessa tirinha, não é mesmo? Olha, nós devemos sempre apreciar a natureza,
mesmo em um mundo dominado pelas tecnologias. Agora, vamos para mais um exercício. Leia o texto e responda a questão. Prestem atenção a essa tirinha, pupilos. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, mas que chulé! Chulé não. Isso é perfume de anfíbio selvagem. Pupilos, a tirinha possui humor por quê? Letra A. O sapo se defende usando uma explicação engraçada para o chulé. Letra B. A criança está debochando do sapo cantando a música errada. Letra C. O sapo resolve cantar junto com a criança no final. Letra D. A música deixa o sapo muito bravo e ele vai embora chateado. Tempo na tela, vem cronômetro! Pupilos, que tirinha engraçada. Eu tô aqui me acabando de rir até agora. Quase não consigo ler as alternativas. Bom, pupilos, o humor é algo que aparece nos textos de diversas formas. Ele pode estar num jogo de palavras, em uma fala inusitada, em uma resposta engraçada e até numa situação diferente. Enfim, existem diversas formas de um autor nos fazer rir. Temos que estar atentos a isso, hein? Vamos analisar as alternativas? Vejam só, a letra B diz que a criança está debochando do sapo, cantando a música errada. Mas isso não acontece. O menino canta a canção popular O Sapo Não Lava o Pé, bastante conhecida por todos nós. Embora ela não esteja escrita na íntegra, sem sua forma completa, não tem deboche nem erro na letra. Portanto, não é isso que provoca o humor da tira. Fora a letra B! A letra C afirma que o sapo resolve cantar junto com a criança no final. Mas, opa, isso não acontece na tirinha, queridos. O sapo não canta em nenhum momento. Ele apenas reage à música com uma fala divertida. Podemos então eliminar a letra C. Já a letra D diz que a música deixa o sapo muito bravo e que ele vai embora chateado. Mas, pupilos, reparem bem, o sapo aparece, tranquilo, de óculos escuros e cachecol, respondendo com estilo. Ele não se ofende, não fica bravo, nem foge. Podemos então eliminar também a letra D. Agora, pupilinhos, vamos analisar a letra A. O sapo se defende usando uma explicação engraçada para o chulé. O humor da tirinha está justamente nessa resposta inesperada e cheia de personalidade. Em vez de ficar ofendido, o sapo transforma o chulé em perfume de anfíbio selvagem, criando um efeito cômico por meio da ironia e do jogo de palavras. Então, a alternativa correta é a letra A. Pupilos, vocês mandaram muito bem! Nossa, que maravilha que foi nossa aula de hoje, hein? Bom, eu adorei estar com vocês resolvendo essas atividades super desafiadoras. Vocês foram demais! Até a próxima, meus pupilos! Tchau!